Fala pessoal, vamos falar agora sobre funções, que também é um assunto muito importante, tá? E a gente precisa aprender bem isso e aprender a fazer as nossas funções e documentar as nossas funções também, tá, gente? Vamos lá. Gente, o que que é uma função? A função, elas são blocos de códigos nomeados, tá? Então a gente sempre dá um nome para ela que podem ser executados quando invocados, tá? As funções podem ou não receber parâmetros para serem utilizados dentro desses blocos de código. E, e para que são utilizadas as funções, tá, gente? As funções elas são muito úteis, gente, para armazenar e reutilizar códigos que serão repetidos várias vezes em algum projeto. E também para melhorar a manutenção dos projetos e dos códigos que nós criamos, porque a gente centraliza numa função um código que vai ser utilizado várias vezes. Eu vou dar um exemplo aqui de código, tá? Deixa eu apagar isso daqui. Vamos lá. Imagine que a gente vai construir ali uma calculadora, um projetinho de uma calculadora, tá? E aí a gente precisa somar valores. Então, toda hora eu tenho que estar somando os valores. Toda hora o usuário me passa um valor e eu tenho que somar. Aí a gente vai criar a função. Para criar uma função, eu uso este nome aqui antes, def, tá? Aí eu passo aqui o somar valores, que é o nome da minha função. Abro e fecho parênteses. Aqui dentro dos parênteses, eu posso passar argumentos ou, ou não. Eu posso passar, se a minha função vai receber algum argumento de fora, algum parâmetro do usuário, eu posso passar aqui. Nesse caso, a minha função vai receber. Ela vai receber o quê? Um número 1, né? Um primeiro número, e um segundo número 2, certo? E aí, o que que ela vai retornar aqui? Ela retorna um float, tá? Então, é isso. Eu posso colocar aqui também qual que é o tipo. Depois de 2 pontos, eu coloco o tipo que tem que receber, tá? Isso facilita para o usuário. Eu já estou colocando aqui algumas boas práticas. E aí também eu posso criar aqui uma, uma docstring que a gente fala. O que é uma docstring? Ela é um comentário aqui dentro da função que vai explicar o que a função faz. E como eu crio uma docstring? Entre 3 aspas simples. Então, ó, eu digitei aspas aqui, aspas simples não, aspas duplas, né? Digitei aqui 3 vezes, ele já abriu a docstring. E daí eu coloco aqui, ó, recebe. Coloco a explicação. Recebe 2 números e executa uma soma, certo? E o que mais que eu posso colocar aqui? Posso colocar, para explicar melhor, quais são os argumentos. Então, coloco aqui, ó, argumentos. Vou colocar aqui. É bom você explicar o que faz sua função. Argumentos, colocar 2 pontos. Eu coloco aqui, ó, no 1, primeiro número da soma. No 2, segundo número da soma, certo? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, se eu pegar aqui uma lista, tá? Uma list, e daí eu colocar aqui ponto append, tá? Tá vendo aqui, ó, que ele tem uma explicação? Nada mais é que eu estou fazendo é isso, ó. Eu estou criando essa explicaçãozinha aqui e eu vou mostrar depois. Então, eu criei a explicação, tá? Então, depois que eu crio a função, faço o def aqui, crio o nome dela, falo qual que são os parâmetros aqui. Parâmetros ou argumentos, tá, gente? Tem gente que usa o parâmetro ou argumento, então se eu estiver falando parâmetro ou argumento é a mesma coisa.
Então, eu criei os dois parâmetros aqui, falei qual que é o tipo deles, que é um float, que é um número com ponto flutuante, um número decimal, né? E aí, centesimal, milesimal, enfim. Ele vai retornar um float, tá? Eu estou dizendo aqui, ó, retorna um float. Coloquei a explicação, tá aí dentado aqui, tá vendo que tem aqui 4 espaços, que é um tab. Aí eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Vou criar aqui a variável resultado dentro da função, que é o quê? O num1 mais o num2, certo? E, gente, toda função, nem toda, né? Tem função que não tem, mas a maioria das funções que eu já vi tem que retornar o valor, certo? Toda função tem que retornar um valor. Se você está criando uma função para retornar um valor, ela tem que retornar um valor, a não ser que você não queira retornar nada. Que seja uma função ali que só modifique alguma coisa e ela simplesmente não retorna nada, retorna só um print, tá? Então, eu vou retornar a soma, porque eu quero que minha função retorne a soma. Então, como eu já criei ali a variável resultado dentro da minha função, e eu vou falar um pouco mais disso depois, sobre variáveis locais e globais, mas para vocês saberem, essa variável resultado que eu coloquei, ela é uma variável local, porque está dentro de uma função, eu vou retornar o resultado, tá? Aqui não vai acontecer nada. Eu só criei a função. Não vai acontecer nada. Como que eu vou usar essa função? Eu vou chamar só o nome dela. E aí, a hora que eu abrir, ó, olha o que eu falei aqui. Tá vendo? Como é que tá aqui? Então, deixa eu rodar de novo aqui para melhorar a leitura dela. Ó, olha que legal, eu parei em cima da função, eu criei uma função assim como existem diversas funções no Python. Olha que legal que ficou a explicação da minha função. Então, tem a função ali, tem qual é o tipo de valor que tem que receber cada parâmetro, e aí tem uma explicação que eu criei, ó. Recebe dois números e executa uma soma. Quais que são os argumentos? Num1, primeiro número da soma, num2, segundo número da soma. Tá vendo que ficou claro? Então, às vezes você está num projeto gigante, você cria uma função bem documentada, e a pessoa que for ou trabalhar também nesse projeto, ela vai olhar isso aqui, ela vai parar em cima da função. O que é essa função que o Anderson criou aqui? Ah, tá, recebe dois números e executa uma soma. Perfeito? E aí eu vou poder usar essa função. Eu vou passar aqui então o num1, eu vou passar aqui o número 10. E o num2, eu vou passar aqui o número 20, tá? E vou somar. E ele retornou aqui para mim 30. Fala, Anderson, mas você não passou um número como float? Não, mas nesse caso aqui não tem problema, tá? Não tem problema. O problema é se eu colocasse ele como int aqui e passasse ele como float, tá? Mas aqui tá tudo certo. Ele vai entender o número ali, tá bom? Se eu passasse aqui 10,5, ele retorna 30,5. Percebe? É dessa maneira, então, que eu crio funções reutilizáveis. Então, se eu for fazer essa soma diversas vezes no meu código, eu vou criar uma função. Falar, eu tô fazendo essa manipulação de dados aqui toda hora, cara. Então, eu vou criar uma função para ela. Assim, toda vez que eu for usar, eu somo essa função e eu reduzo todo o meu código lá. Eu reduzo ele a uma simples linha que eu posso utilizar com vários valores diferentes, certo? Então é isso, gente. Essa foi a aula sobre funções. Criem suas próprias funções, façam alguns programinhas, exercitem aí para que vocês fiquem bons em funções, tá? E é isso, essa aula é isso sobre funções. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu!